registro civil, ele tem sido visto, inclusive no Rio de Janeiro e nos lugares onde a gente tem ouvido falar de pessoas até vinculadas a direitos humanos, como um registro que se tira. É um papel que é necessário ter para ter acesso aos direitos. Esse papel é um papel que tem ali algumas informações. Só que esse olhar do registro civil como um passaporte para os direitos, que é o primeiro dos documentos do ser humano, é um olhar que me preocupa como uma das pessoas que lida com a exclusão documental hoje no sistema de garantia de direitos. Por quê? Porque os dados que constam do registro civil são dados de direitos humanos. Se nós pegarmos cada uma daquelas informações que constam no registro, nós veremos que cada uma delas está sendo protegida por convenções internacionais de direitos humanos, das quais o Brasil é signatário. O nome da pessoa. O nome nos distingue, ele ajuda a nos dar a identidade subjetiva. Lembramos que na história do Brasil só se dava nome às crianças quando elas tinham 2, 3 anos de idade, porque a mortalidade infantil era tão grande que não era bom dar nome, porque na hora que se dá nome se faz vínculo afetivo da família com a pessoa. Quantos de nós não conhece aquele irmão que tem o mesmo nome de um irmão pré-morto, que pequenininho teve uma infecção e acabou morrendo, ele recebeu o nome daquele irmão que morreu? A mortalidade infantil diminuiu do Brasil. Que bom, o país está fazendo a sua tarefa com os brasileiros. E os nomes distinguem e fazem vínculos, e esses vínculos nos prendem às nossas famílias. A gente teve a oportunidade, infelizmente ainda tem, de atender pessoas que não têm nome e cujos apelidos não podem virar nome. Porque existem apelidos que viram nome, ótimo, mas existem apelidos que não podem virar nome. A gente teve a oportunidade de atender no projeto do Rio de Janeiro, da Corregedoria, um homem que ficou preso desde 1974, cujo nome, preso no manicômio judiciário por doença mental e crime cometido por ele, o nome dele era Crec Crec. Ele era conhecido com esse nome. E assim ficou. E ele terminou o cumprimento da medida de segurança e lá ficou. Ele não tinha nome, jamais teve nome. E provavelmente chegou àquela situação porque não tinha nome. O nome é essencial. O segundo dado que consta do registro de nascimento, que é importantíssimo para o ser humano, é a data de nascimento. A data de nascimento está vinculada a direitos humanos internacionalmente conhecidos. Porque a data de nascimento vai nos dizer em que momento do nosso ciclo de vida a gente está. Se o Estado vai nos proteger ou se o Estado tem o dever de garantir a nossa liberdade. Se nós temos 5 anos de idade ou 10 anos de idade, estamos submetidos à exploração sexual, o Estado brasileiro, o Brasil, tem o dever de interferir e nos proteger. Se nós temos 19 anos naquela mesma situação, o Estado brasileiro tem o dever de interferir, mas se há uma atividade sexual normal, a pessoa tem o direito de ter uma vida sexual saudável e livre, tem a ver com a liberdade. Se nós trabalhamos como crianças, quando deveríamos estar na escola, o Estado tem o dever de interferir e coibir o trabalho infantil. Então, ainda uma vergonha brasileira, uma das dificuldades que nós temos no Brasil. Mas se nós temos 16 anos e estamos ali como aprendizes, ou temos 19, nós temos o direito ao trabalho. Ter 17 ou ter 19 interfere na nossa vida, na interferência do Estado na nossa vida, na proteção do Estado na nossa vida. Ter 59, 58, ter 63 tem diferença. Ter 70 anos tem diferença. Então, o ciclo da vida se determina pela idade. Esse dado tão importante que consta do registro de nascimento. E, às vezes, a gente não valoriza muito. Vamos colocar qualquer idade. A coleta desse dado é essencial, porque essa coleta vai fazer com que esses direitos sejam respeitados ao curso da vida da pessoa humana. E tem a ver com a proteção. O terceiro dado que tem no registro de nascimento, que é tão importante para todos nós, é o local do nascimento. Quantos estrangeiros chegam no Brasil hoje e dariam tudo para terem nascido aqui, em solo brasileiro? Como é importante definir em que lugar se nasceu. Porque a partir do momento que se define o lugar que se nasceu, a gente atribui nacionalidade, que é um direito humano, garantido em convenções internacionais. Então, nasceu aqui no Brasil, ou nasceu depois da fronteira do Brasil com outro país, isso é essencial. É importante colher esse dado corretamente.
E tem um último dado, que também consubstancia direitos humanos, que para nós talvez seja o mais caro desses dados, o mais importante, que é o nome dos nossos pais e dos nossos avós. Não há dúvida na área da garantia dos direitos que todos nós temos direito ao conhecimento da ascendência genética, um direito personalíssimo ao conhecimento da ascendência genética. Todos nós, ao fazermos um check-up ou procurarmos um médico, o médico vai perguntar assim: tem algum problema de câncer na família? Tem hipertensão? O que tem? Então, saber o pai, saber a mãe, saber os ascendentes genéticos é um direito humano essencial. Só que o Estado brasileiro tem que compreender que esses direitos, esse conhecimento da própria história, nos é dado pela nossa família. A nossa família nos diz. Eu só vi a minha certidão de nascimento quando eu tinha 16, 17 anos para tirar minha carteira de identidade e fazer vestibular. Eu não me lembro dessa certidão na minha mão, não me lembro. Lembro da carteirinha de escola. A minha família me deu essas informações, então eu sabia o dia que eu nasci, eu comemorei esse aniversário, eu sabia onde eu nasci, qual hospital, porque a minha família me disse. Eu sabia o nome dos meus pais e dos meus avós, a minha família me disse. Mas eu era vulnerável, todos nós nascemos vulneráveis. Todos os brasileiros nascem vulneráveis. A vulnerabilidade da qual a gente está falando é uma vulnerabilidade que é de todos nós. Se nós nascemos vulneráveis e a nossa família não consegue fazer isso, o Estado tem o dever de supletivamente me contar a minha história. Daí a importância da coleta correta da base. Como é importante que o registro civil, que os dados biográficos da pessoa humana sejam colhidos na base, no momento em que ela nasceu. Porque a gente não sabe se essa família da pessoa humana vai conseguir dar a ela condições de saber onde estão essas informações. E ela pode crescer sem saber, porque a mãe dela tem um problema psiquiátrico, o pai ser um alcoólatra, ela pode ser jogada dentro de uma lata do lixo, e ela não vai saber onde ela está, na vida, em que lugar ela está. Então, cabe ao Estado brasileiro, a família, colher esses dados com segurança. Me preocupa muito que essa dimensão não seja observada nas avaliações, porque é como se desprezasse a coleta do dado na base. A coleta do dado na base é que vai garantir o direito dos brasileiros ao acesso ao nome correto, a data de nascimento, que tem a ver com a liberdade e a proteção do Estado, local de nascimento, que tem a ver com a nacionalidade, e a sua ascendência genética, que é importantíssimo para todos nós. E se é importantíssimo para todos nós, é importante para todas as pessoas e deve ser cuidado por todos nós. Sobre a centralização e sobre esse projeto de lei. Eu absolutamente não gostaria de me colocar de forma conclusiva sobre a pertinência, porque eu desconheço detalhes sobre isso. Eu trabalho com a vulnerabilidade e com os direitos humanos e me ressinto de o país não ter um sistema melhor. Peço aos senhores só que pensem que a coleta dos dados ela é muito importante para que ela seja verdadeira. Não adianta colocar dados arbitrários, tem que ser verdadeira. E que a identificação seja feita com o rito necessário, que a pessoa humana seja identificada com segurança, atribuindo a esses dados a biometria. Mas me preocupa muito, e eu tenho que passar para os senhores essa preocupação, de que o direito do voto, que é um direito sagrado importantíssimo para o brasileiro, acabe vinculado a um outro direito, que é o da identificação civil. A identificação civil e o registro civil são direitos que são diferentes, são distintos. Pode ser que o país opte para que o mesmo órgão proteja os dois. Mas o país tem que saber que ele está protegendo dois direitos. O direito a registro civil e a identidade civil, que seria quase uma coisa só, se a gente olhar que são duas partes do mesmo problema, e o direito ao voto. Quando a gente pensa que é só o direito ao voto, talvez a gente perca a história, perca o quão importante é essa base inicial do registro. Me preocupa que esse olhar não fique claro, porque existem países em que o sistema registral de registro civil é mantido pelos sistemas eleitorais e, nesse momento, a pessoa humana só é registrada nas vésperas de se alistar e de ou votar, de ter idade para o voto. Isso é um fato de outros países. Ela só registra a pessoa humana na hora de votar.
Essa preocupação, quando se vê só o direito ao voto, sem ver o direito humano ao registro, com todos os direitos humanos inerentes, é importante para nós, porque se não se vir os dois separadamente, para manter os dois íntegros, mesmo que seja no órgão eleitoral, a nós nos parece que a gente vai incidir nos erros de outros países que registram a pessoa humana às vésperas de votar. Nesse momento, ela já perdeu as informações corretas da sua data de nascimento. Isso tem a ver com os direitos humanos dela. Ela já perdeu o local de nascimento, porque ela não sabe mais, ela era vulnerável, ela não lembra onde ela nasceu. Ela perdeu o direito humano personalíssimo ao conhecimento da sua ascendência genética, porque a preocupação foi só com aquele aspecto. Então, é necessário perceber que a coleta desses dados para todos os brasileiros, que não importa em que classe social eles nascem vulneráveis. Nesse momento, o Estado, supletivamente, a família deve cuidar desses dados, com muito cuidado. E essa coleta tem que ser feita com muito cuidado. Então, eu queria passar para os senhores essa nossa percepção, que não é a percepção da segurança pública, da segurança de bancos, não é a percepção dos serviços públicos, não é a percepção da economia do dinheiro público. Todas essas dimensões do problema são muito graves, mas a percepção dos direitos humanos envolvidos na pessoa humana vulnerável, e no Brasil há milhões de vulneráveis, completamente invisíveis, completamente excluídos, e a gente está falando desses grupos que acabam sendo um problema para a administração, mas na realidade devem ser cuidados pelo país como vulneráveis que são, e todos nós podemos estar entre eles, porque nenhum de nós está ileso desse risco, que é o risco da vida, de passar por uma situação de vulnerabilidade. Então eu queria agradecer a atenção, dizer que essa foi a forma de nós contribuirmos, depois de ouvirmos várias outras dimensões colocadas aqui, e dizer que estamos à disposição dessa casa para eventual discussão, dúvidas, etc. Com a palavra, agradecendo a exposição da doutora Raquel Santos Cipriano, com a palavra